O gosto amargo permaneceu na minha língua enquanto eu engolia o último gole de chá de camomila. Johnson estava atrás de mim, suas mãos massageando meus ombros com o mesmo toque gentil que um dia me fez derreter. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Errado. Já está com sono, querida? Sua voz tinha um tom estranho, mal disfarçado pelo tom carinhoso de sempre. Assenti lentamente, deixando minhas pálpebras pesarem. O chá está ajudando muito. Minhas palavras saíram arrastadas o suficiente para soarem convincentes. Com os olhos semicerrados, observei o olhar o relógio. 23h47. Seus dedos tamborilavam no balcão da cozinha com uma energia nervosa que eu nunca tinha visto antes. Depois de 12 anos de casamento, eu conhecia cada um dos hábitos de Johnson. Este não era um deles. Por que você não sobe, querida? Eu limpo aqui embaixo. Tropecei deliberadamente e fiquei preso no batente da porta. Boa ideia. Mal consigo manter os olhos abertos. Mas enquanto subia aquelas escadas familiares até nosso quarto, minha mente corria com clareza cristalina. Porque 20 minutos atrás, quando Johnson não estava olhando, eu despejei aquela xícara inteira de chá no vaso de planta perto da janela. Agora deitado em nossa cama, com minha respiração lenta e constante, eu esperava. As tábuas do assoalho rangeram lá embaixo. Uma porta se abriu. Passos se aproximaram. E o que descobri na hora seguinte destruiria tudo o que eu achava que sabia sobre o homem que amei por mais de uma década. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança sobre a vida. Divirta-se ouvindo. Meu nome é Wendy Aiden. Até 3 semanas atrás, eu acreditava que estava vivendo a vida perfeita. Conheci Johnson Lopes durante meu segundo ano na Universidade Northwestern. Ele era tudo o que eu pensava que queria: alto, charmoso, com olhos castanhos calorosos que pareciam durar conversas inteiras. Ele estudou arquitetura enquanto eu cursava jornalismo, e passamos inúmeras horas em café sonhando com nosso futuro juntos. Um dia, vou projetar a nossa casa perfeita, dizia ele, desenhando plantas em guardanapos. E você escreverá histórias que mudarão o mundo. Nós nos casamos logo depois da formatura. Eu tinha 22 anos, era ingênua e estava tão apaixonada que não conseguia imaginar a existência sem ele. Johnson conseguiu um emprego em uma empresa de prestígio em Chicago e eu trabalhei como freelancer para revistas locais enquanto economizávamos para a casa perfeita que ele havia prometido. Mas os sonhos têm um jeito de mudar quando a realidade se impõe. A carreira de Johnson decolou como um foguete. Em 5 anos, ele foi promovido a arquiteto sênior e, depois, a sócio. O dinheiro começou a entrar e nos mudamos para Riverside, um subúrbio rico onde gramados bem cuidados se estendiam como tapetes verdes e todos dirigiam carros que valiam mais do que os salários anuais da maioria das pessoas. Continuei escrevendo, mas em algum momento meus artigos passaram de artigos investigativos sobre justiça social para artigos superficiais sobre decoração de casa e avaliações de restaurantes locais. Não era o que eu sonhava, mas Johnson ficou tão orgulhoso quando fui publicado no Chicago Suburban Living que me convenci de que era o suficiente. Você é incrível, Wendy, ele dizia, me puxando para perto depois de ler meu último artigo. Minha talentosa e linda esposa. Durante anos, esse foi o nosso ritmo. Johnson trabalhou longas horas projetando edifícios comerciais e casas de luxo. Eu mantinha nossa agenda social, escrevia meus artigos e desempenhava o papel de esposa perfeita de arquiteto em jantares e galas beneficentes. Tentamos ter filhos. Mês após mês, ano após ano, esperamos por aquele teste positivo que nunca veio. Os médicos fizeram exames, sugeriram tratamentos, mas nada funcionou. Johnson lidou com a decepção melhor do que eu. Está tudo bem, ele sussurrava quando eu chorava depois de mais uma tentativa frustrada. Temos um ao outro. Já chega. Mas foi o suficiente para ele? A questão começou a me atormentar por volta do nosso 10º aniversário, quando notei que Johnson ficava até mais tarde no escritório, fazia mais viagens de negócios e passava horas no telefone com clientes dos quais eu nunca tinha ouvido falar. O projeto Airtrail é enorme, ele explicava quando eu perguntava sobre sua agenda.
Se conseguirmos esse contrato, estaremos prontos para o resto da vida. Aceitei suas explicações porque confiava nele. Porque em 12 anos de casamento, Johnson nunca me deu um único motivo para duvidar dele. Ele me trazia flores toda sexta-feira, lembrava do nosso aniversário e ainda dizia que me amava todos os dias. Até que há 3 semanas, quando tudo começou a desandar, começou com o chá. Desde que me lembro, eu tinha o sono leve. Até o gato do vizinho andando pelo nosso telhado conseguia me acordar. Mas de repente eu estava dormindo como uma pedra todas as noites. Primeiro, eu aceitei. Depois de anos me revirando na cama, finalmente conseguir um sono profundo e ininterrupto foi uma bênção. Mas aí comecei a notar outras coisas. Eu acordava completamente desorientado, às vezes com as roupas desgrenhadas ou em posições diferentes de quando tinha ido dormir. Minha boca ficava seca, minha cabeça nebulosa e eu me sentia exausto, apesar de dormir 9 ou 10 horas seguidas. Talvez você devesse consultar o Dr. Lewis, sugeriu Johnson quando mencionei que estava me sentindo grogue. Você pode ter desenvolvido apneia do sono. Mas os sintomas só apareciam nas noites em que Johnson fazia meu chá para dormir, um hábito que ele havia começado cerca de um mês antes. É camomila, explicou ele naquela primeira noite, entregando a xícara fumegante com um sorriso. Li que ajuda com o estresse e a qualidade do sono. Achei que poderia ajudar a relaxar. Foi doce, até atencioso. Johnson sempre fora atencioso, mas isso parecia diferente, mais calculado. A segunda rachadura apareceu quando encontrei o recibo. Eu estava procurando no bolso do paletó de Johnson o recibo da lavanderia quando meus dedos se fecharam em torno de um pequeno pedaço de papel. Farmácia CVS. 3 itens. Chá de camomila, mel e algo chamado Ambien CR. Meu sangue gelou. Eu conhecia aquele nome. Ambien era um medicamento para dormir com receita. Forte o suficiente para nocautear um insone. Mais do que poderoso o suficiente para explicar meus padrões de sono recentes. Mas por que Johnson precisaria de pílulas para dormir? Ele nunca teve problemas para dormir em todos os anos em que o conheci. A menos que não fossem para ele. Fiquei olhando para o recibo pelo que pareceram horas, com as mãos tremendo. Tinha que haver uma explicação. Talvez o médico dele o tivesse prescrito para uso ocasional. Talvez ele próprio estivesse planejando experimentá-los e ainda não tivesse mencionado. Mas no fundo eu sabia que não era bem assim. A terceira rachadura se tornou um abismo quando vi o telefone. Johnson sempre foi cuidadoso com o celular, mas não era reservado. Ele o deixava em cima de balcões, me pedia para responder mensagens enquanto dirigia. Nunca pareceu preocupado com privacidade. Mas ultimamente ele guardava aquele telefone como se ele contivesse segredos de estado. Ele o levava para todos os lugares, para o banheiro, para a garagem. Quando estava consertando o carro, até mesmo para a caixa de correio quando ela apitava durante o jantar, ele se desculpava para atender uma ligação importante do escritório. Quando eu entrava na sala enquanto ele estava mandando mensagens, ele rapidamente fechava a tela e dava aquele sorriso encantador. Coisas de trabalho, ele dizia. Você sabe como os clientes podem ser exigentes. Mas uma noite, enquanto Johnson estava no chuveiro, seu telefone tocou na cômoda do quarto. Sem pensar, olhei para a tela. Scarlett com um emoji de coração. Nunca tinha ouvido Johnson mencionar alguém chamada Scarlett. Não uma cliente, nem uma colega de trabalho, nem uma amiga, mas alguém importante o suficiente para merecer um emoji de coração no celular do meu marido. A ligação caiu na caixa postal. Depois, outra ligação da Scarlett. Depois, uma mensagem de texto que me deu um frio na barriga. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Vou usar o vestido vermelho que você comprou para mim. Minhas pernas cederam. Afundei na nossa cama, a cama que Johnson e eu dividimos por 12 anos, e fiquei olhando para aquela mensagem até a tela escurecer. Um vestido vermelho que ele comprou para ela. Era terça-feira. Johnson tinha me dito que trabalharia até tarde nas plantas do projeto Earthwell. O chuveiro ainda estava ligado. Vapor saía por baixo da porta do banheiro. Eu tinha talvez mais 5 minutos antes que Johnson saísse e não podia deixá-lo me ver assim. Não podia deixá-lo saber que eu sabia. Ainda não.
Eu precisava pensar. Precisava planejar. E, mais importante, precisava entender exatamente o que estava acontecendo no meu próprio casamento. Foi então que decidi testar minha teoria sobre o chá. Na noite seguinte, Johnson seguiu sua nova rotina perfeitamente. Como foi seu dia, querida? Ele beijou minha bochecha enquanto entrava na cozinha, afrouxando a gravata. Ótimo! Terminei aquele artigo sobre a nova feira de produtores. Mantive a voz firme, normal. E você? Ainda trabalhando no projeto Earthwell. Algo passou pelo seu rosto tão rápido que eu poderia ter imaginado. É complexo. Provavelmente terei que trabalhar até tarde de novo amanhã. Outra mentira. Eu estava começando a reconhecê-las agora. Os pequenos sinais que eu não conseguia enxergar há semanas. O jeito como seu olho esquerdo tremeu levemente quando ele disse a trabalhar até tarde. O jeito como ele tocou sua aliança de casamento quando mencionou o projeto Earthwell. Tudo bem, eu disse, sorrindo. Eu sei o quanto esse projeto é importante para você. Às 11h30, pontualmente, Johnson apareceu com meu chá. Aqui está, querida. Fiz bem forte hoje. Você parece cansada. A xícara estava quente em minhas mãos. O aroma de camomila era reconfortante e familiar. Se eu não soubesse, teria sido o gesto perfeito de um marido atencioso. Obrigada. Levei a xícara aos lábios, fingindo tomar um gole, mas mal deixando o líquido tocar minha boca. Uma delícia. Johnson me observou atentamente enquanto eu parecia beber. Cuidadosamente demais. Ótimo, disse-lhe quando terminei metade da xícara. A camomila deve te ajudar a dormir profundamente esta noite. Durma profundamente. A frase me deu arrepios na espinha. Continuei minha apresentação, tomando goles falsos enquanto deixava o chá escorrer de volta para a xícara quando Johnson não estava olhando diretamente. Quando ele foi ao banheiro, rapidamente despejei o restante do chá na pia da cozinha e enchi a xícara novamente com água pura. Já está com sono? Perguntou Johnson quando voltou. Espreguicei-me e bocejei dramaticamente. Na verdade, sim. Esse chá sempre faz efeito tão rápido. Por que você não vai para a cama? Eu subo em alguns minutos. Só preciso revisar algumas plantas. Projetos? Certo. Subi as escadas com dificuldade, pisando mais pesado do que o normal. No nosso quarto, vesti um pijama, me enfiei debaixo das cobertas e esperei. Meu coração batia tão forte que fiquei com medo de que Johnson ouvisse, mas forcei minha respiração a ficar profunda e regular. 20 minutos depois, ouvi seus passos na escada. A porta do quarto rangeu ao abrir e a sombra de Johnson caiu no chão. Wendy, ele sussurrou. Querida. Não respondi, mantendo minha respiração estável e meu corpo flácido. Ele chamou meu nome novamente, mais alto dessa vez. Como eu ainda não havia reagido, ele se aproximou da cama e gentilmente sacudiu meu ombro. Nada. Satisfeito por eu estar inconsciente, Johnson agiu rapidamente. Ouvi-o pegar roupas na comoda e depois ir para o banheiro. 5 minutos depois, ele apareceu vestindo jeans escuro e uma camisa social. Reconheci o que comprei para ele no nosso aniversário de casamento no ano passado. Ele estava se arrumando para ela. Johnson se inclinou e beijou minha testa. Bons sonhos, querida, sussurrou. A ironia teria sido engraçada se não fosse tão devastadora. Esperei até ouvir o carro dele saindo da garagem antes de me sentar. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia acender o abajur. Ele tinha ido embora. Meu marido, com quem fui casada por 12 anos, tinha me drogado, ou pensava que tinha, e agora estava dirigindo pela cidade para encontrar outra mulher, uma mulher chamada Scarlett, que usava vestidos vermelhos que ele havia comprado para ela. Mas isso era só o começo. Eu precisava saber mais: quem ela era, há quanto tempo aquilo estava acontecendo e exatamente o que Johnson estava planejando, porque algo me dizia que não se tratava apenas de um caso extraconjugal. Na manhã seguinte, Johnson era a imagem do marido dedicado. Ele me trouxe café na cama, beijou minha testa e perguntou como eu tinha dormido. Como uma pedra, eu disse, observando seu rosto em busca de qualquer sinal de culpa. Não me lembro de nada depois que minha cabeça bateu no travesseiro.
Alívio brilhou em seus olhos. Ótimo. Você anda tão estressado ultimamente. Precisa descansar. Estressado. Se ao menos ele soubesse. Depois que Johnson saiu para o trabalho, entrei em ação. 12 anos como jornalista me ensinaram a investigar, mesmo que ultimamente eu tenha escrito artigos superficiais. Era hora de usar melhor essas habilidades. Primeiro, liguei para o escritório de Johnson Lopes Architecture. Aqui é Rebeca. Oi, Rebeca. Aqui é Wendy Lopes. Meu marido já chegou? Oi, senhora Lopes. Na verdade, o senhor Lopes não estará aqui hoje. Ele está se reunindo com o cliente da Artwell no local. Quer que eu deixe um recado? O projeto é Artwell de novo. Eu estava começando a odiar esse nome. Nenhuma mensagem, obrigado. Desliguei e liguei imediatamente para o celular de Johnson. Oi, querida, ele atendeu no segundo toque. O barulho de fundo sugeria que ele estava em um carro. E aí? Eu só queria ouvir sua voz. Onde você está? Indo para o local de Artwell. Reunião importante hoje. Outra mentira contada com tanta facilidade que eu poderia ter acreditado se não tivesse ligado para o consultório dele. Ei, não trabalhe tanto. Amo você. Também te amo, Wendy. Mas será que ele fez isso? Alguém que te ama de verdade poderia te drogar todas as noites para poder sair escondido para ver o seu amado? Depois, recorri às redes sociais. Eu nunca fui de perseguir pessoas online, mas tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Comecei com a conta do Johnson no Facebook. Suas postagens eram exatamente o que eu esperava: fotos nossas em jantares, projetos arquitetônicos dos quais ele se orgulhava, homenagens de aniversário que agora pareciam performances elaboradas. Mas suas fotos marcadas contavam uma história diferente. 3 semanas atrás, alguém chamada Scarlett Vega marcou Johnson em uma foto no Millennium Park. Eles não estavam se tocando, nem mesmo muito próximos, mas algo em sua linguagem corporal gritava intimidade. O jeito como ela olhava para ele, o jeito como ele olhava para ela. Eu já tinha visto aquela expressão no rosto do Johnson antes, nas nossas primeiras fotos de namoro. Cliquei no perfil da Scarlett. 28 anos. Deslumbrante, com aquele jeito natural que algumas mulheres possuem. Cabelos longos escuros, olhos verdes e um sorriso que poderia vender pasta de dente. Ela trabalhava como designer de interiores, o que explica como ela conheceu Johnson. Mas enquanto eu percorria as fotos dela, meu sangue gelou. Foto após foto mostrava a Scarlett em restaurantes que eu reconheci, o Morton's Chose, onde Johnson me levou para nosso primeiro aniversário. Elinia, onde comemoramos sua promoção a sócio. O bar na cobertura do Signature Room, nosso lugar especial para conversas importantes. Ele estava recriando nosso relacionamento com ela. Mas o pior ainda estava por vir. Em uma foto de 2 semanas atrás, Scarlett usava um colar familiar, uma delicada corrente de ouro com um pequeno pingente de diamante. Eu o reconheci porque já o tinha visto antes na minha caixa de joias, ou melhor, onde ele costumava ficar. Percebi que o colar havia sumido há cerca de um mês e presumi que o tivesse perdido, mas Johnson roubou, pegou uma joia que ele me deu no nosso 5º aniversário e deu para sua amante. A violação pareceu um golpe físico. Passei o resto do dia juntando as peças da cronologia do relacionamento deles. Com base em postagens em redes sociais, check-ins em restaurantes e fotos marcadas, Johnson e Scarlett estavam se vendo há pelo menos 3 meses, talvez mais. 3 meses de mentiras. 3 meses trabalhando até tarde, clientes difíceis e reuniões do projeto Artwell. Mas os comprimidos para dormir tinham começado a ser tomados há apenas um mês, o que significava que algo havia mudado. Algo que exigia que Johnson garantisse que eu estivesse inconsciente durante suas aventuras noturnas. O que ele estava planejando para que eu não corresse o risco de acordar? Não precisei esperar muito para descobrir. 2 noites depois, realizei novamente minha charada do comprimido para dormir. Desta vez, eu estava preparada. Comprei um pequeno gravador e o escondi no meu porta-joias, que ficava na comoda em frente à nossa cama. Se Johnson continuasse violando o nosso casamento no nosso quarto, eu queria provas.
Como antes, Johnson esperou até ter certeza de que eu estava inconsciente antes de se vestir e sair. Mas desta vez, não fiquei ali deitada esperando que ele voltasse. Eu me levantei. Movendo-me cuidadosamente no escuro, vesti roupas pretas e peguei as chaves do meu carro. Se Johnson pensasse que eu estava drogado e inconsciente, ele não estaria me vigiando. Essa era minha chance de ver exatamente o que ele estava fazendo durante essas misteriosas noites fora. Seguir alguém sem ser detectado é mais difícil do que parece nos filmes, mas eu tinha uma vantagem. Eu conhecia os hábitos de Johnson melhor do que ninguém. Ele era metódico, previsível e totalmente confiante de que sua estratégia de pílulas para dormir estava funcionando. Foi fácil avistar o carro dele 3 quarteirões à minha frente. Enquanto dirigíamos pelo centro de Chicago, ele estacionou em frente a um prédio de apartamentos de luxo em River North, o tipo de lugar que custa mais por mês do que a hipoteca da maioria das pessoas. Estacionei do outro lado da rua e observei Johnson usar um cartão-chave para entrar no prédio. Um cartão-chave. Ele tinha acesso. Meu coração batia forte enquanto eu assimilava as implicações. Não se tratava apenas de um evento realizado em hotéis ou no apartamento dela. Johnson tinha algum tipo de acesso oficial ao prédio. Mas por quê? Esperei 45 minutos até que Johnson aparecesse, mas ele não estava sozinho. Scarlett caminhava ao lado dele, e vê-los juntos pessoalmente era pior do que todas as fotos que eu havia encontrado online. Eles se moviam como um casal, confortáveis e familiarizados. Ela estava rindo de algo que lhe disse, e Johnson estava olhando para ela do mesmo jeito que costumava olhar para mim. Eles entraram no carro de Johnson e dirigiram até um restaurante aberto 24 horas do qual eu nunca tinha ouvido falar. Pela janela, observei-os sentados um de frente para o outro em uma mesa de canto, tendo o que parecia ser uma conversa intensa. Scarlett continuou checando o telefone e parecia nervosa. Johnson estendeu a mão sobre a mesa para segurar a dela e disse algo que pareceu acalmá-la. Então ele tirou um envelope pardo e o deslizou sobre a mesa. Scarlett abriu a porta e seus olhos se arregalaram. Mesmo do outro lado da rua, pude ver sua surpresa. Ela folheou o que pareciam documentos ou fotografias e então olhou para Johnson com uma expressão que não consegui decifrar. Medo, excitação, ambos. Johnson pegou o telefone e mostrou a ela algo na tela. Scarlett assentiu e então se inclinou para frente como se estivesse memorizando o que ele estava lhe mostrando. Eles conversaram por mais 1 hora antes de Johnson acompanhá-la de volta ao carro. Ele a beijou de despedida. Não um beijo apaixonado, mas algo mais profissional. Foi aí que me dei conta, não era só um caso. Johnson e Scarlett estavam planejando algo juntos. Algo que exigiria documentos, fotografias e uma coordenação cuidadosa. Algo que exigia que eu ficasse inconsciente todas as noites enquanto eles resolviam os detalhes. Segui Johnson até em casa, chegando poucos minutos depois dele. Quando ele voltou para o nosso quarto, eu já estava debaixo das cobertas novamente, respirando fundo e regularmente. Como está minha bela adormecida? Ele sussurrou, sem esperar uma resposta. Mas quando ele se acomodou na cama ao meu lado, tomei uma decisão. Eu estava cansada de ser passiva e de ser a vítima no meu próprio casamento. Se Johnson quisesse jogar, eu também poderia jogar. E eu ia ganhar. Na manhã seguinte, liguei para a revista onde trabalhava como freelancer e disse que estava doente. Acho que estou ficando doente, disse a minha editora, Janete. Preciso de alguns dias para me recuperar. Não era exatamente mentira. Eu estava farto. Farto de ser enganado. Farto de ser drogado. Farto de viver uma mentira. Mas mais do que isso, eu estava com raiva. Johnson saiu para o trabalho com seu beijo de sempre e tenha um bom dia, querida. Observei pela janela enquanto seu carro desaparecia na esquina e então comecei a trabalhar. Primeiro, fiz uma busca no nosso escritório em casa. Johnson era extremamente organizado, mas também era descuidado, como pessoas culpadas costumam ser. Escondido no fundo da gaveta da mesa dele, embaixo de antigas declarações de imposto de renda, encontrei um segundo telefone, um telefone descartável. Minhas mãos tremiam enquanto eu percorria as mensagens. Meses de correspondência entre Johnson e Scarlett, mas não o tipo de mensagens românticas que você esperaria de um caso. Johnson, a apólice vale 2,3 milhões.
Mais do que suficiente para nós dois. Scarlett, quando? Johnson, em breve. Tudo tem que parecer natural. Scarlett, e os comprimidos? Johnson, ela não desconfia de nada. Ela acha que está apenas dormindo bem. Scarlett, você tem certeza de que isso vai funcionar? Johnson, acredite em mim, eu pensei em tudo. O telefone escorregou dos meus dedos dormentes e caiu ruidosamente na mesa. Seguro de vida. Eles estavam falando sobre seguro de vida. Meu seguro de vida. Com as mãos trêmulas, continuei lendo. Johnson, a documentação do beneficiário está atualizada. Você está listado como meu parceiro comercial para a nova empresa que estamos abrindo. Scarlett. E se alguém fizer perguntas, Johnson, não farão. Overdose acidental. Ela tem tido problemas de sono, está tomando remédios. Essas coisas acontecem. Scarlett, estou com medo. Johnson, não se preocupe. No mês que vem, por esta mesma época, teremos tudo o que precisamos para recomeçar. Nova cidade, nova vida, novos negócios. Fiquei olhando para a tela até as palavras ficarem borradas. Overdose acidental. Johnson não estava me drogando só para sair escondido à noite. Ele estava construindo um padrão, estabelecendo um histórico de uso de medicamentos que faria minha morte parecer acidental quando chegasse a hora. E essa época aparentemente seria no mês que vem. Rolei mais para trás nas mensagens e encontrei a prova cabal. Capturas de tela da minha pólice de seguro de vida. 2,3 milhões com Johnson como único beneficiário. Dinheiro que ele planejava dividir com Scarlett quando começassem uma nova vida juntos. Sem mim. A sala girou ao meu redor. Agarrei-me à mesa para não cair enquanto o alcance total do plano dele se tornava claro. Johnson estava se preparando metodicamente para me assassinar. Os comprimidos para dormir não serviam apenas para me manter inconsciente durante os encontros com Scarlett. Serviam também para estabelecer um padrão de uso de drogas que explicaria a minha morte. Todos presumiriam que eu tinha tomado pílulas para dormir em excesso sem querer. Um erro trágico de uma mulher com insônia crônica. Ninguém suspeitaria de Johnson, o marido enlutado que me amava tanto que começou a me fazer chá na hora de dormir para ajudar com meus problemas de sono. Pensei em todas as noites em que realmente bebia aquele chá antes de desconfiar. Quantas vezes Johnson testou dosagens, para ver quanto ele poderia me dar antes que eu parasse de acordar completamente. O dispositivo de gravação. Corri até minha caixa de joias, peguei-o e conectei-o ao computador de Johnson. O áudio da noite passada estava cristalino. Johnson se movimentando pela sala, se vestindo, fazendo ligações. É a Johnson, sussurrou sua voz. Ela está desmaiada. Podemos passar para a fase 2. Tem certeza de que ela não suspeita de nada? A voz de Scarlett era baixa no viva voz, mas audível. Positivo. O ambiente está funcionando perfeitamente. Ela não se lembra de nada depois de tomar o chá. Quando faremos isso? Na próxima sexta-feira. Aumentarei a dosagem gradualmente ao longo da próxima semana para que o corpo dela se acostume com mais medicação. Depois, na sexta-feira à noite, darei a ela o suficiente para garantir que ela não acorde. E você tem certeza de que vai parecer acidental? Ela tem problemas de sono há meses. Fiz questão de que todos soubessem disso. O médico, os amigos e até a irmã. Quando ela acidentalmente toma pílulas para dormir em excesso, ninguém questiona. E a investigação? Não vai haver nenhuma. Overdoses acidentais acontecem o tempo todo, especialmente com medicamentos para dormir. O plano de saúde pode fazer uma investigação de rotina, mas não encontrará nada suspeito. Ainda estou nervoso com isso, Johnson. Não precisa se preocupar. No próximo fim de semana, estaremos livres. Livres para ficarmos juntos. Livres para abrir nossa empresa. Livres de todas as mentiras e trapaças. A gravação continuou, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Na sexta-feira seguinte, faltavam 6 dias. Johnson planejava me matar em 6 dias.
Fiquei sentada naquele escritório pelo que pareceram horas, ouvindo meu marido planejar meu assassinato com seu amante, o homem em quem eu confiava minha vida, meu coração, meu futuro. Ele ia tirar tudo. Mas não se eu o impedisse primeiro. Sempre fui uma planejadora. Foi isso que me tornou uma boa jornalista. A capacidade de pensar em situações complexas, antecipar problemas e desenvolver estratégias. Agora, eu estava planejando minha vida. Primeiro, fiz cópias de tudo: as mensagens descartáveis do telefone, as gravações de áudio, as capturas de tela das postagens de Scarlett nas redes sociais. Enviei tudo para uma conta segura na nuvem e enviei cópias para mim mesmo por e-mail de 3 endereços diferentes. Então liguei para meu advogado. Wendy, que bom ouvir de você, disse Patrícia Rives, a advogada que cuidou do nosso testamento e planejamento patrimonial. O que posso fazer por você? Preciso atualizar minha apólice de seguro de vida. Quero mudar o beneficiário. Claro. Algum motivo específico para a mudança? Escolhi minhas palavras com cuidado. Só quero ter certeza de que meus bens serão distribuídos de acordo com meus desejos atuais. Entendo. Deixe-me abrir sua apólice. Ah, aqui está. O beneficiário atual é Johnson Lopes, seu marido. Para quem você gostaria de alterar? Minha irmã, Rebeca Martinez. Vou te enviar as informações dela por e-mail. Considere feito. A alteração entrará em vigor em 24 horas. Um problema resolvido. Se Johnson me matasse, ele não veria um centavo. Mas eu precisava de mais do que isso. Eu precisava de justiça. Em seguida, liguei para o detetive Ray Clark, do Departamento de Polícia de Chicago. Ray tinha sido minha fonte para vários artigos que escrevi sobre crimes locais, e eu confiava nele. Clark falando. Ray, aqui é a Wendy Lopes. Preciso da sua ajuda com uma coisa. Wendy, faz tempo que não tenho notícias suas. O que está acontecendo? Respirei fundo. Acho que meu marido está planejando me matar. Silêncio do outro lado da linha. Essa é uma acusação séria, Wendy. O que te faz pensar isso? Expliquei tudo: os comprimidos para dormir, o telefone descartável, as conversas gravadas, a apólice de seguro. Ray ouviu sem interromper. Jesus, ele disse quando terminei. Você tem todas essas evidências? Sim. Gravações de áudio, mensagens de texto, fotos, tudo. Certo. Eis o que vamos fazer. Você pode vir à delegacia hoje à tarde? Precisamos documentar tudo oficialmente e discutir suas opções. Que tipo de opções? Bem, poderíamos prender Johnson agora com base em acusações de conspiração, mas o advogado dele provavelmente o libertaria sob fiança em poucas horas. E dependendo da qualidade do advogado dele, algumas dessas provas podem não ser admissíveis. Meu coração apertou. Então, ele pode se safar. Não necessariamente. A jogada mais forte pode ser pegá-lo em flagrante. Se conseguirmos documentar a tentativa de administrar uma dose letal, teremos acusações de tentativa de homicídio que serão mantidas. Você quer me usar como isca? Só se você se sentir confortável e com total proteção policial. Nós te grampearíamos, colocaríamos policiais do lado de fora da sua casa e interviríamos antes que você corresse qualquer perigo real. Pensei nisso. A ideia de deixar Johnson chegar perto o suficiente para quase me matar era aterrorizante, mas também era a melhor maneira de garantir que ele não machucaria mais ninguém. E se algo der errado? Não vamos deixar isso acontecer. Prometo, Wendy, que estaremos de olho a cada segundo. No momento em que Johnson fizer sua jogada, estaremos lá. Certo, eu disse. Vamos lá. Ótimo. Venha hoje à tarde e resolveremos os detalhes. Wendy, não faça nada que possa alertá-lo. Haja normalmente até sexta-noite. Haja normalmente, como se alguma coisa nessa situação fosse normal. Mas eu conseguia. Eu já vinha atuando há semanas, fingindo beber chá com drogas, fingindo ser a esposa amorosa de um homem que me queria morta. O que eram mais alguns dias? Os dias seguintes foram os mais longos da minha vida.
Eu segui a vida normalmente usando uma escuta e sabendo que policiais estavam vigiando nossa casa 24 horas por dia. Escrevi artigos, almocei com amigos e conversei um pouco com Johnson sobre seu trabalho. Tudo isso sabendo que ele estava planejando me eliminar. Johnson, enquanto isso, parecia mais relaxado do que esteve nas últimas semanas. Ele provavelmente estava aliviado por seu plano estar quase completo. Só mais alguns dias fingindo me amar, e então ele estaria livre para começar sua nova vida com Scarlett. Na quarta-feira à noite, ele preparou meu chá com muito cuidado. Adicionei um pouco de mel, disse ele, entregando a xícara com um sorriso. Achei que você gostaria mais doce. Aceitei a xícara e fingi tomar um gole enquanto o fio preso ao meu peito registrava cada palavra. Delicioso. Obrigada, querida. Johnson me observou beber com satisfação. Você tem dormido muito melhor ultimamente. O chá está ajudando muito. É mesmo. Não sei o que faria se você não cuidasse tão bem de mim. A ironia era avassaladora. Lá estava eu, agradecendo ao meu marido por me envenenar, enquanto os policiais ouviam cada palavra. Naquela noite, despejei o chá na pia, como de costume, e esperei Johnson sair. O detetive Clark me instruiu a não seguir mais Johnson. Eles tinham outros policiais cuidando da vigilância enquanto eu ficava em casa, fingindo estar inconsciente. Na quinta-feira, Johnson parecia nervoso. Como você está se sentindo? Ele perguntou durante o café da manhã. Ótimo. Por quê? Você parece um pouco cansado. Talvez você devesse ir dormir cedo esta noite. Corrida de treino. Johnson provavelmente ia testar uma dosagem maior de pílulas para dormir para ver como eu reagia. Parece ótimo. Talvez eu até pule minhas atividades noturnas habituais e vá direto para a cama depois do jantar. Perfeito. O sorriso de Johnson não alcançou seus olhos. Naquela noite, o chá estava mais amargo do que o normal. Johnson definitivamente havia aumentado a dosagem. Este tem um sabor diferente, comentei, colocando a xícara na mesa depois de fingir tomar um gole. O rosto de Johnson empalideceu. Diferente como? Só mais forte, eu acho. Mais medicinal. Ah, é porque usei uma marca diferente de camomila. A loja não tinha a que você costuma usar. Outra mentira para adicionar à coleção. Terminei de beber o chá e subi cedo, como planejado. Johnson me seguiu 30 minutos depois e verificou se eu estava inconsciente. Dessa vez ele me sacudiu com mais força e até levantou meu braço para deixá-lo cair. Satisfeito por eu não ter respondido nada, ele fez uma ligação. Amanhã à noite, sussurrou ele ao telefone. Ela está pronta. A dose mais alta funcionou perfeitamente. Amanhã à noite. Sexta-feira. 24 horas até Johnson tentar me matar. Sexta-feira passou quase um mês. Johnson saiu cedo para o trabalho, alegando que tinha os últimos preparativos para a apresentação em Artwell. Eu sabia que ele estava mesmo fazendo os últimos arranjos com a Scarlett. Provavelmente repassando o plano de fuga mais uma vez. O detetive Clark ligou por volta do meio-dia. Como você está? Apavorado, admiti, mas pronto para acabar com isso. Ótimo. Lembre-se, estaremos monitorando tudo. Assim que ele administrar o que acreditamos ser uma dose letal, entraremos em ação. Você estará segura. E se ele desconfiar? E se ele perceber que eu não estou realmente inconsciente? Ele não vai. De acordo com as gravações, ele testou doses mais altas 2 vezes esta semana e acredita que estão funcionando. Ele não tem motivos para suspeitar de nada. E Scarlett? Temos policiais vigiando o apartamento dela. Se ela tentar sair da cidade, vamos prendê-la como cúmplice. Passei a tarde escrevendo cartas para minha irmã, meus pais, meus amigos mais próximos, só para garantir, caso algo desse errado. Eu queria que eles soubessem a verdade sobre Johnson, sobre o nosso casamento, sobre como o homem que todos eles amavam e em quem confiavam estava planejando me matar. Johnson chegou em casa por volta das 6 com flores. Rosas vermelhas, minhas preferidas. Qual é a ocasião? Perguntei, aceitando o buquê. Preciso de uma ocasião para comprar flores para minha linda esposa?
O mesmo homem que planejava me assassinar em poucas horas parou para me comprar flores. A desconexão era impressionante. Eles são lindos. Obrigada. Jantamos juntos. Salmão grelhado com aspargos, uma das especialidades do Johnson. Ele estava mais falante do que o normal, contando histórias sobre o trabalho, perguntando sobre meu último artigo, agindo como o marido amoroso que fingiu ser durante meses. Tenho muita sorte de ter você, ele disse, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a minha. Eu sinto mesmo, respondi. E por um momento, quase acreditei. Apesar de tudo que eu sabia, parte de mim ainda se lembrava do homem por quem me apaixonei na faculdade. O homem que desenhou a casa dos nossos sonhos em guardanapos e prometeu que mudaríamos o mundo juntos. Mas aquele homem se foi. Talvez ele nunca tivesse existido. Às 11h30, Johnson apareceu com meu chá. A xícara parecia mais cheia do que o normal, e o líquido estava mais escuro. Aqui está, querida. Eu fiz bem forte. Sei que você tem tido dificuldade para dormir ultimamente. Problemas para dormir por causa dos remédios que você está me dando, pensei, mas não disse. Obrigada. Levei a xícara aos lábios. O arame sob minha camisa estava quente contra minha pele. Em algum lugar lá fora, policiais ouviam cada palavra, esperando que Johnson agisse. Fingi beber o chá, emitindo sons de satisfação enquanto o nível da xícara baixava. Johnson observava atentamente, mais concentrado do que nunca durante essa rotina noturna. Qual é o gosto hoje à noite? Bom. Talvez um pouco mais forte que o normal, mas bom. Johnson assentiu, satisfeito. A mistura mais forte deve ajudar você a dormir mais profundamente. Durma mais profundamente para sempre. Continuei minha apresentação, deixando minhas pálpebras pesarem gradualmente enquanto terminava o chá. O copo estava cheio de água que eu havia secretamente substituído. Mas Johnson não sabia disso. Já estou me sentindo sonolento, eu disse, me espreguiçando e bocejando. Ótimo. Por que você não vai para a cama? Já vou acordar. Só preciso verificar alguns e-mails. Checar alguns e-mails. Mas como fazer ligações de coordenação final com seu cúmplice? Subi as escadas com dificuldade. Cada passo era como caminhar para minha própria execução. Mesmo sabendo que a polícia estava observando, mesmo que o chá fosse água inofensiva, a realidade do que Johnson pretendia fazer naquela noite me arrepiou. No nosso quarto, vesti um pijama e me enfiei debaixo das cobertas. O dispositivo de gravação ainda estava escondido na minha caixa de joias, e o fio sob a blusa do meu pijama capturaria tudo. Fiquei deitado no escuro, controlando minha respiração, esperando. 45 minutos depois, Johnson entrou sorrateiramente na sala. Wendy, ele sussurrou. Eu não respondi. Ele se aproximou da cama e sacudiu meu ombro gentilmente, depois com mais força. Quando fiquei mole, ele levantou meu braço e o deixou cair. Satisfeito, Johnson foi até a cômoda e abriu a última gaveta. Ouvi um farfalhar e depois o som de algo sendo desembrulhado. Com os olhos mal abertos, observei-o se aproximando da cama carregando uma seringa. Meu coração batia forte contra as costelas. Era esse o momento em que Johnson tentaria me matar. Sinto muito, Wendy, sussurrou ele, sentando-se na beira da cama. Mas esta é a única maneira de Scarlett e eu ficarmos juntos. A única maneira de termos a vida que merecemos. Ele achou que eu não conseguia ouvi-lo confessar. Achou que eu estava inconsciente e indefeso. Johnson encontrou uma veia no meu braço e posicionou a agulha. Durma bem, meu amor. Para sempre. Assim que a agulha perfurou minha pele, a porta do quarto se abriu de repente. Polícia de Chicago. Largue a arma. O detetive Clark e 3 policiais uniformizados invadiram a sala com armas em punho. Johnson pulou para trás e deixou cair a seringa, que caiu no chão. Que diabos, Johnson começou, mas Clark o interrompeu. Johnson Lopes, você está preso por tentativa de homicídio. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O rosto de Johnson passou por uma dúzia de expressões: choque, confusão, medo e, finalmente, raiva enquanto ele olhava para mim sentado na cama. Você estava acordada, disse ele, com a voz cheia de traição.
Você estava acordada o tempo todo. Há semanas, respondi, com a voz firme, apesar da adrenalina correndo em minhas veias. Eu sei sobre a Scarlett. Eu sei sobre o dinheiro do seguro. Eu sei sobre tudo. Você não entende. Entendo perfeitamente. Você me queria morto para poder começar uma nova vida com sua namorada usando o dinheiro do meu seguro de vida. Johnson investiu contra mim, mas os policiais estavam prontos. Eles o derrubaram no chão e algemaram suas mãos atrás das costas. Vocês estragaram tudo, gritou ele enquanto o colocavam de pé. Poderíamos ter sido felizes. Você poderia ter se divorciado, eu disse. Mas escolheu o assassinato. Enquanto a polícia levava Johnson, o detetive Clark se ajoelhou ao lado da cama e cuidadosamente pegou a seringa com as mãos enluvadas. Você está bem? Ele perguntou. Toquei a pequena ferida perfurante no meu braço, onde a agulha havia perfurado a pele. Ele fez isso? Alguma coisa entrou no meu organismo? Vamos levá-lo ao hospital para ser examinado, mas acho que não. Nós o paramos antes que ele pudesse injetar qualquer coisa. O que havia na seringa? O rosto de Clark estava sério. Insulina concentrada, o suficiente para causar um choque hipoglicêmico fatal em minutos. Pareceria uma emergência diabética. Difícil de detectar em uma autópsia, especialmente se o examinador não estivesse procurando especificamente por ela. Johnson havia feito sua pesquisa. Se a polícia não tivesse intervindo, eu teria morrido, aparentando sofrer de um surto repentino de diabetes. Só que eu não era diabético. Teria sido considerado uma condição não diagnosticada que se manifestou fatalmente. O que acontece agora? Prendemos Scarlett como cúmplice. Com suas gravações e as evidências que coletamos esta noite, ambos estão sendo acusados de tentativa de homicídio. Johnson não verá o exterior de uma cela por décadas. Enquanto os paramédicos me examinavam e o detetive Clark explicava os próximos passos, senti uma estranha mistura de emoções: alívio por ter acabado, raiva pela traição, tristeza pelo casamento que havia sido construído com base em mentiras. Mas, acima de tudo, senti algo que não sentia há meses: liberdade. O julgamento foi uma sensação na mídia. Arquiteto planejou o assassinato da esposa para obter dinheiro do seguro, gritavam as manchetes. O ritual mortal da hora do chá do marido e a traição da bela adormecida dominaram o noticiário por semanas. Testemunhei por 3 dias, contando ao júri sobre os meses de engano, o chá com drogas e o elaborado plano de assassinato. O promotor tocou as gravações de áudio de Johnson e Scarlett planejando minha morte. E não havia um único olho seco no tribunal. O advogado de defesa de Johnson tentou me retratar como uma esposa paranoica que havia encurralado seu marido inocente, mas as evidências eram esmagadoras: o telefone descartável, a seringa cheia de insulina, o planejamento detalhado capturado em dezenas de mensagens de texto. Scarlett foi a primeira a ceder. Diante da possibilidade de prisão perpétua, ela concordou em testemunhar contra Johnson em troca de uma pena reduzida. Seu depoimento revelou todo o alcance do plano deles. Eles se conheceram 6 meses antes, quando Scarlett foi contratada para projetar o interior de um dos projetos comerciais de Johnson. O caso começou imediatamente, mas rapidamente se tornou mais do que apenas sexo e romance. Johnson me disse que sua esposa tinha uma grande apólice de seguro de vida, testemunhou Scarlett, com a voz quase num sussurro. Ele disse: se algo acontecesse com ela, poderíamos usar o dinheiro para abrir nosso próprio escritório de arquitetura, viajar pelo mundo e ficar juntos sem precisar nos esconder. E você concordou em ajudá-lo a assassinar a Sra. Lopes? Perguntou o promotor. No começo, pensei que ele estivesse apenas fantasiando, mas depois ele começou a pesquisar métodos diferentes, maneiras diferentes de fazer parecer acidental. Ele ficou obcecado. Quando você percebeu que ele estava falando sério? Quando ele comprou a insulina, ele me disse que era infalível, que daria a impressão de que ela tinha desenvolvido diabetes repentinamente e morrido de choque hipoglicêmico. Ele vinha dando pílulas para dormir a ela há semanas para estabelecer um padrão de uso da medicação, fazendo parecer que ela tinha problemas de saúde. Johnson sentou-se à mesa do réu, seu rosto era uma máscara de raiva e traição. O homem que eu amei por 12 anos parecia um estranho. O júri deliberou por menos de 4 horas. Culpado de todas as acusações, tentativa de homicídio, conspiração, fraude e uma dúzia de outras acusações.
Johnson foi condenado a 30 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Scarlett recebeu 10 anos de prisão por conspiração e acusações de cumplicidade. Enquanto o juiz lia a sentença, Johnson finalmente olhou para mim. Eu te amei, ele murmurou silenciosamente. Mas o amor não coloca droga no chá do seu parceiro. O amor não planeja sua morte por dinheiro do seguro. O amor não envolve seringas cheias de insulina no meio da noite. Seja lá o que Johnson sentisse por mim, não era amor. Era posse, controle e, em última análise, ganância. A casa parecia diferente depois que Johnson se foi. Pensei em vendê-lo e me mudar para outro lugar, começar tudo de novo. Mas esta também era minha casa. Morei aqui por 8 anos, plantei o jardim, escolhi as cores da tinta, criei memórias em cada cômodo. Por que eu deveria ser a única a ir embora? Em vez disso, eu a recuperei. Joguei fora o chá de camomila de todas as xícaras que Johnson usou para me servir. Troquei as fechaduras, repintei o quarto e comprei móveis novos. Transformei o escritório de Johnson em uma sala de escrita onde pude trabalhar no livro que decidi escrever sobre minha experiência. Dormindo com o Inimigo, como sobrevivi ao plano de assassinato do meu marido se tornou um best-seller 3 meses após a publicação. Só o adiantamento foi maior do que eu havia ganhado em 5 anos de escrita freelance. Mas o mais importante é que o livro ajudou outras mulheres que se encontravam em situações semelhantes. Recebi centenas de cartas de leitores que reconheceram sinais de manipulação e controle em seus próprios relacionamentos. Sua história salvou minha vida, escreveu uma mulher de Denver. Meu marido começou a me fazer smoothies especiais todas as manhãs, e eu estava ficando sonolenta e desorientada durante o dia. Depois de ler seu livro, fiz o teste. Rohypnol. Histórias como essa fizeram tudo o que passei valer a pena. Também retornei ao jornalismo investigativo, usando minha experiência para escrever sobre violência doméstica, abuso financeiro e os sinais de alerta de relacionamentos construídos com base na mentira. Grandes revistas começaram a me ligar, oferecendo trabalhos com os quais eu só sonhava durante meus anos escrevendo resenhas de restaurantes. 6 meses após o julgamento, fui contatado por um documentarista que queria contar minha história. O filme resultante, O Marido Perfeito, ganhou vários prêmios e provocou debates nacionais sobre violência doméstica e esquemas de assassinato com fins lucrativos. Mas o momento mais gratificante veio 1 ano depois, quando recebi uma visita inesperada. Eu estava trabalhando no meu jardim uma manhã ensolarada de sábado quando um carro parou na minha garagem. Uma jovem saiu, pequena, loira, provavelmente na faixa dos 20 anos. Você é Wendy Lopes? Ela perguntou hesitante. Sim. Posso ajudar? Meu nome é Emma Lewis. Eu acho que meu namorado está tentando me matar. Larguei minhas luvas de jardinagem e olhei fixamente para ela. Emma era magra, quase esquelética, com olheiras e uma energia nervosa que me lembrava de mim mesma naquelas semanas terríveis em que comecei a desconfiar de Johnson. Por que você não entra? Eu disse. Vamos conversar. A história de Emma era diferente da minha, mas assustadoramente semelhante em seus padrões. O namorado dela começou a preparar shakes de proteína especiais para ajudá-la a atingir seus objetivos de condicionamento físico. Ela estava ficando cada vez mais cansada e desorientada. O dinheiro havia desaparecido da conta bancária dela. Ela encontrou buscas por informações sobre seguro de vida no computador dele. Li o seu livro, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E percebi que tudo o que você descreveu, o isolamento gradual, o controle preocupado, a maneira como ele me fazia sentir como se eu estivesse enlouquecendo, está acontecendo comigo. Passamos a tarde planejando sua fuga. Coloquei-a em contato com o detetive Clark, que havia se tornado um especialista nesses casos depois do julgamento de Johnson. Em uma semana, Emma estava em segurança, longe do namorado e morando com parentes em outro estado. O namorado dela foi preso 2 dias depois quando tentou cobrar uma apólice de seguro que ele havia feito secretamente em nome de Emma. Os shakes de proteína de Emma estavam contaminados com um veneno de ação lenta que poderia causar falência de órgãos. Ela teria morrido se não tivesse lido minha história e reconhecido os sinais de alerta. Já se passaram 3 anos desde aquela noite em que Johnson tentou me matar com uma seringa cheia de insulina.
Estou sentado na minha sala de escrever agora, olhando para o jardim que passei meses reformando, onde Johnson costumava plantar flores simétricas e sem graça. Criei uma beleza selvagem e caótica, girassóis, rosas e jasmim subindo em treliças que eu mesmo construí. As pessoas sempre me perguntam se algum dia voltarei a confiar, se algum dia me casarei novamente. A resposta honesta é que não sei. Johnson não era um monstro quando o conheci. Ele era charmoso, inteligente e aparentemente dedicado. Se alguém conseguiu fingir que me ama por 12 anos enquanto planejava meu assassinato, como posso confiar no meu julgamento sobre qualquer outra pessoa? Mas aprendi que amor não é sobre confiança, não totalmente. O verdadeiro amor é sobre respeito, sobre honrar a autonomia de alguém, mesmo quando isso é inconveniente para você. Sobre querer a felicidade deles mesmo quando isso entra em conflito com seus próprios desejos. Johnson nunca me amou. Ele amava a ideia de mim, a aparência que eu tinha dele, a vida que construímos juntos. Mas quando essa vida não servia mais aos seus propósitos, ele estava disposto a me descartar como uma peça de mobília ultrapassada. Isso não é amor. Isso é propriedade. O amor verdadeiro significaria que Johnson pediria o divórcio quando se apaixonou por Scarlett. Isso significaria conversas honestas sobre o que não estava funcionando em nosso casamento. Isso significaria me tratar como um ser humano com meus próprios direitos e liberdade de ação. Em vez disso, ele escolheu o engano, o controle e, por fim, a tentativa de homicídio. Mas aqui está o que Johnson não contava: sou mais forte do que ele jamais imaginou. Eu sobrevivi aos seus comprimidos para dormir, às suas mentiras, à sua traição e à sua tentativa de tirar a minha vida. Reconstruí minha carreira, recuperei meu lar e encontrei minha voz como escritora e defensora. O mais importante é que aprendi que não preciso de outra pessoa para me completar. Eu já sou inteira. Outro dia, eu estava em uma cafeteria trabalhando no meu segundo livro quando um homem na mesa ao lado puxou conversa. Ele era bonito, charmoso e interessado no meu trabalho. Em outras circunstâncias, eu poderia ter me sentido lisonjeado com sua atenção. Em vez disso, comecei a analisar tudo o que ele dizia, procurando inconsistências, observando os sinais sutis de manipulação que eu havia aprendido a reconhecer. Talvez isso seja paranoia. Talvez nem todo homem charmoso seja um assassino em potencial, mas prefiro estar viva e paranoica do que morta e crédula. Enquanto termino de escrever esta história, ouço a voz de Johnson na minha cabeça pela última vez. Eu te amei. Não, Johnson, você não fez isso. Mas tudo bem porque eu me amo o suficiente por nós dois e isso é mais do que